Antes de orarmos, vamos ouvir a palavra de Deus e depois oraremos juntos. Foi dito sobre Daniel em Daniel 1:9. Ora, Deus fez com que o oficial mostrasse favor e compaixão a Daniel. Foi dito sobre Noé em Gênesis 6:8. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Também foi dito sobre nosso Senhor Jesus Cristo em Lucas 2:52. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Todos esses homens foram escolhidos por Deus para serem exaltados. Homens que pareciam desfrutar de um relacionamento especial com Deus, homens que lhe eram próximos e, claro, ao próprio Senhor Jesus Cristo. Estou convencido de que Deus concede sua graça imerecida àqueles que lhe são próximos. No entanto, precisamos mudar a nossa perspectiva hoje. Em vez de apenas olharmos para como obter o favor, precisamos examinar os erros trágicos que bloqueiam o favor de Deus em nossas vidas. Por que tantos cristãos hoje vivem exatamente o oposto do que vemos nessas passagens? Por que o favor parece bloqueado, as portas permanecem fechadas e a vida parece uma batalha constante sem vitórias? A verdade dura e inescapável é que, na maioria das vezes, nós mesmos sabotamos o favor de Deus através de erros espirituais graves, desobediência oculta e posturas de coração que afastam a presença do Senhor. A Bíblia está repleta de exemplos de homens que tiveram o favor de Deus ao seu alcance, ou que até mesmo o possuíram por um tempo, mas o perderam tragicamente devido às suas próprias escolhas. O favor divino não é um direito incondicional, é uma dádiva preciosa que exige uma caminhada de integridade, temor e obediência. Veja a história do rei Saul. O livro de 1 Samuel nos mostra que Saul começou sua jornada com um favor imenso. Ele foi escolhido por Deus, ungido pelo profeta Samuel, e o Espírito do Senhor desceu sobre ele com poder, transformando-o em outro homem. No entanto, Saul cometeu o erro mortal da impaciência, da presunção e da desobediência parcial. Em 1 Samuel capítulo 13, vemos que Saul estava esperando por Samuel em Gilgal para oferecer holocaustos antes da batalha contra os filisteus. O exército inimigo era vasto como a areia da praia. O exército de Israel estava se espalhando, escondendo-se em cavernas e buracos. O medo estava tomando conta de todos e o prazo de 7 dias estabelecido pelo profeta havia passado. Em vez de esperar com fé inabalável no Deus que o havia chamado, Saul tomou o assunto em suas próprias mãos e ofereceu o holocausto, usurpando uma função que não lhe pertencia. Assim que ele terminou de fazer a oferta, Samuel chegou e disse: "O que você fez? Você agiu como um tolo. Você não guardou o mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você o tivesse feito, o Senhor teria estabelecido o seu reino sobre Israel para sempre. Mas agora o seu reino não durará. O Senhor buscou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo." O favor de Deus foi bloqueado e retirado de Saul pela sua impaciência e falta de confiança. Mais tarde, no capítulo 15, Deus deu a Saul uma ordem clara e direta para destruir totalmente os amalequitas, não poupando nada, como julgamento pelos pecados daquela nação contra Israel durante o Êxodo. Mas Saul, cedendo à pressão do povo e à sua própria cobiça, poupou o rei Agag e o melhor das ovelhas, do gado, dos bezerros e dos cordeiros, alegando com falsidade que era para sacrificar ao Senhor em Gilgal. Foi então que Samuel proferiu aquelas palavras terríveis e eternas: "Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a presunção é como a iniquidade e a idolatria. Como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei." Saul perdeu o favor irreversivelmente porque escolheu a sua própria vontade,
a aprovação dos homens e a desobediência parcial em vez da vontade absoluta de Deus. Outro exemplo devastador de favor perdido é a vida de Sansão. O livro de Juízes, a partir do capítulo 13, relata que Sansão foi um milagre desde antes do seu nascimento. Um anjo do Senhor apareceu à sua mãe, que era estéril, e anunciou que ela teria um filho que seria nazireu, consagrado a Deus desde o ventre, e que ele começaria a libertar Israel das mãos dos filisteus. O Espírito do Senhor começou a agir nele, concedendo-lhe uma força sobrenatural incomparável. Ele rasgou um leão com as próprias mãos, como se fosse um cabrito. Ele derrotou 1000 filisteus com uma queixada de jumento fresca. Ele arrancou as portas da cidade de Gaza, com os umbrais e a tranca, e as carregou para o topo de uma colina. O favor de Deus sobre a vida de Sansão era evidente, inegável e assustador para os seus inimigos. Mas Sansão cometeu o erro fatal de flertar com o pecado, de brincar com a sua unção e de não estabelecer limites em sua vida pessoal. Ele desceu a Tímna e desejou uma mulher, Eia, contrariando as leis de Deus para o seu povo. Ele tocou no cadáver de um leão para comer mel, quebrando o seu voto de nazireu. E, finalmente, o seu erro culminante foi se apaixonar por Dalila no vale de Soreque. Os governantes dos filisteus ofereceram a ela uma fortuna para descobrir o segredo de sua grande força. Sansão, cego pela luxúria e pela arrogância de achar que o favor de Deus nunca o deixaria, brincou com o perigo. Ele mentiu para ela 3 vezes, dizendo que perderia a força se fosse amarrado com cordas de arco frescas, depois com cordas novas, e depois se as 7 tranças do seu cabelo fossem tecidas no tear. Mas Dalila o importunou dia após dia com suas palavras, até que a alma dele se angustiou até a morte. Ele finalmente revelou todo o seu coração, dizendo que a navalha nunca havia passado por sua cabeça, pois ele era nazireu desde o ventre materno. Enquanto ele dormia no colo dela, um homem cortou as 7 tranças de seu cabelo. Então ela gritou: "Os filisteus estão sobre você, Sansão!" Ele acordou do seu sono e pensou: "Sairei como antes e me livrarei." Mas a Bíblia registra uma das frases mais tristes de todas as Escrituras em Juízes 16, versículo 20. Mas ele não sabia que o Senhor o havia deixado. O favor se foi, a força se foi. Eliés in grades singulados. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza, prendendo-o com algemas de bronze para moer grãos na prisão. Sansão perdeu o favor porque valorizou os desejos da carne mais do que a presença e a santidade do Deus que o havia chamado. Considere também o trágico erro de Esaú, narrado no livro de Gênesis. Esaú era o filho mais velho de Isaque e Rebeca, o herdeiro natural da bênção patriarcal, da promessa abraâmica e do favor de Deus sobre a sua linhagem. Mas Esaú cometeu o erro de desprezar o que era sagrado e eterno em troca de uma satisfação carnal imediata e temporária. Um dia, Esaú voltou do campo, exausto e faminto. Jacó, seu irmão gêmeo, estava cozinhando um ensopado de lentilhas. Esaú disse a Jacó: "Dê-me um pouco desse ensopado vermelho, pois estou faminto." Jacó, aproveitando-se da situação, respondeu: "Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho." Esaú, revelando a superficialidade do seu coração e a sua total falta de apreço pelo favor divino, disse: "Estou quase morrendo. De que me vale esse direito de filho mais velho?" Jacó exigiu um juramento, e Esaú jurou, vendendo o seu direito de primogenitura por um prato de pão e ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e foi embora. Assim diz a Bíblia, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Anos mais tarde, quando Isaque estava velho e cego e desejava abençoar seu filho mais velho, Jacó, instruído por Rebeca, enganou o pai e recebeu a bênção do favor, da prosperidade e do domínio. Quando Esaú descobriu, deu um grito alto e cheio de amargura, implorando: "Abençoe-me também, meu pai." Mas
já era tarde. O autor de Hebreus, no capítulo 12, versículos 16 e 17, nos adverte severamente usando este exemplo. Veem que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Esaú perdeu o favor porque trocou o plano eterno de Deus por um prato de comida, representando os apetites temporais da carne. Não podemos esquecer o erro de Geazi, o servo do grande profeta Eliseu, registrado em 2 Reis, capítulo 5. Geazi andava com um homem que possuía uma porção dobrada do Espírito de Deus. Ele via milagres diariamente, presenciava a provisão divina e estava na linha de sucessão para herdar um grande ministério. Quando Naamã, o comandante do exército da Síria, veio a Eliseu para ser curado de sua lepra, Eliseu mandou que ele se lavasse 7 vezes no rio Jordão. Após hesitar, Naamã obedeceu e foi completamente curado. Sua carne tornou-se como a de uma criança. Cheio de gratidão, Naamã ofereceu presentes valiosos a Eliseu, prata, ouro e roupas finas. Mas Eliseu recusou firmemente, dizendo: "Juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que não aceitarei nada." Naamã insistiu, mas Eliseu recusou, pois queria que o sírio soubesse que o favor de Deus não pode ser comprado. No entanto, o coração de Geazi foi tomado pela ganância. Ele disse a si mesmo: "Meu senhor foi bom demais para Naamã, não aceitando o que ele trouxe. Juro, pelo nome do Senhor, que correrei atrás dele e pegarei alguma coisa." Geazi correu, alcançou Naamã e inventou uma mentira, dizendo que 2 jovens profetas haviam acabado de chegar da região montanhosa de Efraim e que Eliseu estava pedindo um talento de prata e 2 mudas de roupas finas. Naamã, feliz em dar, insistiu que ele levasse 2 talentos de prata e as roupas. Geazi escondeu tudo em sua casa e voltou a apresentar-se diante de Eliseu. O profeta perguntou: "Onde você esteve, Geazi?" Ele mentiu novamente: "Teu servo não foi a lugar nenhum." Eliseu, pelo Espírito, disse: "Você acha que o meu Espírito não estava com você quando o homem desceu da carruagem para encontrá-lo? Este é o momento de aceitar prata, roupas, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por causa disso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre." Então Geazi saiu da presença de Eliseu, leproso, branco como a neve. Geazi perdeu o favor e atraiu uma maldição porque permitiu que a ganância, o amor ao dinheiro e a mentira corrompessem o seu chamado. E o que dizer de Acã no livro de Josué, capítulo 7? O povo de Israel havia acabado de experimentar um milagre estrondoso com a queda das muralhas de Jericó. O favor de Deus estava operando de forma magnífica e a promessa de conquistar a terra de Canaã estava se cumprindo. Deus havia dado uma ordem estrita de que tudo em Jericó deveria ser destruído ou consagrado ao tesouro do Senhor. Ninguém deveria tomar nada do que era devotado à destruição. Mas Acã, da tribo de Judá, viu entre os despojos uma bela capa babilônica, 200 siclos de prata e uma barra de ouro de 50 siclos. Ele os cobiçou, os pegou e os escondeu na terra debaixo de sua tenda. Por causa desse único pecado oculto, a ira do Senhor se acendeu contra todo Israel. Quando eles foram atacar a pequena cidade de Ai, achando que seria uma vitória fácil, foram derrotados e 36 homens de Israel foram mortos. O coração do povo se derreteu e se tornou como água. Josué rasgou as suas vestes, prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor e clamou. Deus respondeu: Israel pecou. Violaram a minha aliança que lhes ordenei. Pegaram das coisas consagradas, roubaram, mentiram e as colocaram junto de seus próprios bens. É por isso que os israelitas não podem resistir aos seus inimigos. Eles fogem deles porque se tornaram merecedores da destruição. Não estarei mais com vocês, a não ser que destruam do meio de vocês
o que foi consagrado à destruição. O favor de Deus foi completamente bloqueado para uma nação inteira por causa da desobediência e da cobiça oculta de um único homem. Acã e sua família foram apedrejados e queimados no vale de Acor, e só então o Senhor se voltou do fogo da sua ira. Acã perdeu o favor porque achou que podia esconder o seu pecado dos olhos do Deus onisciente. Há também o exemplo de Jonas, que recebeu uma comissão direta do Senhor para ir à grande cidade de Nínive e pregar contra a sua maldade. Mas Jonas desobedeceu e fugiu da presença do Senhor, descendo a Jope e embarcando em um navio para Tarsis, na direção oposta. O Senhor enviou um forte vento sobre o mar, e uma tempestade tão violenta se levantou que o navio ameaçava despedaçar-se. Os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, lançando a carga ao mar para aliviar o peso. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, onde se deitou e caiu em sono profundo. O favor de Deus foi retirado, e a desobediência de Jonas colocou a vida de todos ao seu redor em risco extremo. Quando tiraram sortes para descobrir quem era o culpado, a sorte caiu sobre Jonas. Ele confessou: "Sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Peguem-me e lancem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta terrível tempestade veio sobre vocês." Jonas foi lançado ao mar tempestuoso, um símbolo claro da perda da proteção e do favor divino devido à rebelião deliberada. Graças à misericórdia de Deus, um grande peixe o engoliu, e após 3 dias e 3 noites de arrependimento profundo no ventre do peixe, Jonas foi vomitado em terra firme, recebendo uma segunda chance para obedecer. Todos esses exemplos bíblicos nos mostram um padrão aterrorizante. O favor de Deus não permanece onde há rebelião, onde há ganância, onde há imoralidade, onde há impaciência, onde há orgulho e onde a palavra de Deus é tratada com leviandade. Nós bloqueamos as bênçãos que Deus quer derramar sobre nós quando escolhemos viver de acordo com a nossa própria carne. É por isso que precisamos olhar novamente para Daniel e Noé, não apenas como homens que receberam o favor, mas como homens que mantiveram o favor através de uma pureza inegociável e de uma obediência radical. Daniel estava no cativeiro na Babilônia, cercado por idolatria, paganismo e pressões para se conformar. O rei Nabucodonosor ordenou que os jovens hebreus fossem alimentados com a comida e o vinho da mesa real, alimentos que violavam as leis dietéticas de Deus e que provavelmente haviam sido oferecidos a ídolos. Mas a Bíblia diz em Daniel, capítulo 1, versículo 8, Daniel, contudo, decidiu no seu coração não se contaminar com a comida e o vinho do rei. Ele pediu ao chefe dos oficiais permissão para não se contaminar. E foi exatamente após essa decisão firme de pureza que o versículo 9 declara: Ora, Deus fez com que o oficial mostrasse favor e compaixão a Daniel. O favor não veio antes da decisão de ser santo. O favor veio como resultado da sua fidelidade inflexível a Deus. Ele preferiu comer apenas vegetais e beber água a entristecer o Espírito de Deus. Mais tarde, no capítulo 6, quando os sátrapas e administradores invejosos conspiraram contra ele, criando um decreto real que proibia a oração a qualquer deus ou homem além do rei Dário durante 30 dias, sob pena de ser jogado na cova dos leões, Daniel não hesitou. Ele não orou em segredo, não tentou esconder a sua fé para salvar a sua pele. Quando ele soube que o decreto havia sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus exatamente como costumava fazer. Ele foi jogado na cova dos leões, mas Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, porque ele foi considerado inocente diante de Deus. O favor sustentou Daniel porque Daniel sustentou a sua devoção a Deus acima da sua própria vida. Noé, da mesma forma,
Viveu em uma geração descrita em Gênesis 6, onde a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência, mas Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos, e andava com Deus. Deus ordenou que Noé construísse uma arca colossal, de 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, em terra seca, muito antes que qualquer chuva caísse. Imagine a zombaria, o ridículo e a oposição que Noé enfrentou durante os 120 anos em que pregou a justiça e construiu aquela arca gigantesca, revestindo-a com piche por dentro e por fora, exatamente como Deus havia instruído. Ele teve que suportar a pressão social, a incredulidade de todos ao seu redor e o esforço físico exaustivo. Mas Gênesis 6, versículo 22 afirma: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Ele não omitiu detalhes, não encurtou o projeto, não desistiu diante da zombaria. E por causa dessa obediência exata, ele e sua família foram salvos quando as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram, destruindo toda a vida na terra. O favor de Deus preservou Noé porque Noé obedeceu a Deus sem questionar. Meus irmãos, creio que, se nós, como crentes, queremos ver o favor imerecido falar em nossas vidas, precisamos parar de cometer os erros de Saul, Sansão, Esaú, Geazi e Acã. Precisamos purificar os nossos corações, confessar os nossos pecados ocultos, abandonar a ganância, renunciar à imoralidade e parar de tentar fazer as coisas do nosso próprio jeito. O favor de Deus é reservado exclusivamente para aqueles que o reverenciam, é reservado para aqueles que o amam, que caminham com Ele, que têm um relacionamento forte e inquebrável com Ele, mesmo sob pressão. O favor de Deus é reservado para os filhos que se entregam totalmente a Ele e aos propósitos do reino, que não dividem a sua lealdade com o mundo. Estou 100% convencido de que não há como uma pessoa ser devotada ao Senhor, amar o Senhor em santidade e não ser favorecida por Ele. É simplesmente impossível. Deus conhece os seus. Deus favorece os seus. É por isso que a Bíblia nos diz em 1 Coríntios 2:9, mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O Salmo 34, versículo 8 também diz: Provem e vejam como o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Creio firmemente que quando limpamos as nossas vidas, quando abrimos espaço para Deus em santidade, quando o amamos acima de tudo, veremos coisas que os olhos não viram. Participaremos de testemunhos que só são concedidos àqueles que o honram com a própria vida. Por isso, hoje, espero que possamos ver que o caminho para andar na graça de Deus exige arrependimento e mudança de direção. Mesmo quando fazemos nossas orações pedindo favores, lembremos-nos de que, em grande medida, controlamos o que recebemos do Senhor através da nossa obediência ou desobediência. Podemos não ter controle sobre todas as circunstâncias externas, mas a parte em que podemos estar perto dele, a parte em que podemos escolher construir um relacionamento sólido e puro com ele, a vida em que podemos ter um altar de oração sem hipocrisia, uma vida firme na palavra e uma vida que prioriza as coisas do reino e rejeita as coisas da carne, tudo isso está em nossas mãos. Então, eu quero te convidar a se juntar a uma multidão de outros crentes agora mesmo, enquanto nos arrependemos dos nossos erros e renovamos nossos votos. E enquanto renovamos esses votos, podemos clamar a Ele que perdoe as nossas falhas, remova os bloqueios e nos conceda a sua graça abundante, para que ela nos acompanhe por toda a nossa vida. Se você está pronto para fazer essa limpeza espiritual hoje, convido você a se juntar a esta oração profunda e sincera. Vamos orar juntos. Pai Celestial, Todo-Poderoso e Santo, tenho. Das tuas palavras,
e visto os exemplos claros nas Escrituras. Aprendi com a maneira como os homens do passado viveram, tanto aqueles que mantiveram o teu favor, quanto aqueles que tragicamente o perderam. Senhor, eu sei que tu és bom, santo e justo, e prometeste um futuro bom e próspero para os teus filhos e para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Creio que separaste certas coisas para nos ajudar, e um desses maiores dons é o favor imerecido que concedes ao teu povo. Contudo, Senhor, quando olho para a minha vida com honestidade, sinto que a tua graça tem estado em falta. Parece que estou a seguir em frente sem a tua ajuda, sem o teu apoio e sem as portas abertas que só tu podes proporcionar. Por vezes, os meus dias parecem mais sombrios, em vez de mais luminosos. Sinto que estou a percorrer uma longa estrada sozinho, carregando fardos pesados, enfrentando batalhas difíceis e parado diante de portas que nunca se abrem. Mas hoje, Senhor, eu reconheço que o problema não está em ti, mas pode estar em mim. Eu venho a ti em profundo arrependimento. Perdoa-me, Pai, se eu tenho agido com a impaciência e a presunção de Saul. Perdoa-me se eu tentei resolver as coisas do meu próprio jeito, se eu desobedeci parcialmente às tuas ordens, achando que sacrifícios religiosos poderiam encobrir a minha falta de submissão à tua vontade. Limpa-me do orgulho e da rebeldia. Perdoa-me, Senhor, se eu tenho flertado com o pecado como Sansão, se eu tenho brincado com o perigo, se eu tenho cedido aos desejos da carne e comprometido a minha consagração a ti. Não permitas que eu seja cegado pelo inimigo, nem que eu perca a tua presença sem perceber. Perdoa-me se, como Esaú, eu tenho desprezado as bênçãos eternas por causa de confortos temporários e prazeres passageiros. Muda o meu coração para que eu valorize o que é sagrado acima de tudo. Perdoa-me se a ganância de Geazi encontrou lugar no meu coração. Purifica-me de todo amor ao dinheiro, de toda mentira e de toda motivação impura em te servir. E perdoa-me, Senhor, se, como Acã, eu tenho escondido pecados na minha tenda, achando que ninguém está vendo. Eu trago tudo à luz agora. Eu confesso as minhas falhas, as minhas omissões e as minhas transgressões. Eu renuncio a tudo aquilo que tem bloqueado o teu favor na minha vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, peço que transforme as coisas para mim hoje. Lave-me com o sangue do Cordeiro. Por favor, entre na minha vida e mude a minha história com a sua misericórdia infinita. Mostre-me o seu favor, assim como mostrou a Daniel e a Noé. Dá-me a firmeza de Daniel para decidir no meu coração não me contaminar com as coisas deste mundo, não importa a pressão ao meu redor. Dá-me a obediência perseverante de Noé para fazer exatamente o que tu mandas, mesmo que o mundo inteiro zombe de mim. Tu os separas e transformas suas vidas, porque eles escolheram a santidade. E eu oro para que me dês a graça de fazer o mesmo, para que possas fazer o mesmo por mim. Que o teu favor imerecido, agora desbloqueado pelo arrependimento, comece a falar sobre a minha vida a partir de hoje. Que ele fale por mim onde enfrentei rejeição e lutas. Que ele se manifeste nos lugares onde fui atrasado, ignorado ou desgastado. Quero entender o que significa ser verdadeiramente favorecido por ti, caminhando em retidão. Quero sentir o que é ser abençoado por ti de uma forma que ninguém possa negar, porque a tua glória brilha através da minha obediência. Quero ver o que acontece quando a tua mão está verdadeiramente sobre a minha vida, guiando os meus passos. Quero experimentar a bondade que não vem da minha própria força, dos meus planos ou da aprovação dos outros, mas somente da tua graça soberana. Senhor, que o teu favor me guie, que ele abra portas onde aparentemente não existem, porque eu decidi caminhar na tua luz. Que isso acelere o que estava reprimido pelos meus próprios erros. Que isso traga beleza ao que estava quebrado e luz aos lugares que pesaram por muito tempo. Pai, eu admito que nem sempre vivi como esses grandes homens de fé viveram.
Nem sempre te mantive no centro absoluto do meu coração. Não te amei com a intensidade que deveria, nem te segui com a dedicação integral que mereces. Eu desejei as tuas bênçãos, mas nem sempre busquei verdadeiramente a tua face. Procurei o que tu podes me dar, mas nem sempre valorizei quem tu és em tua santidade. Senhor, admito isso a ti hoje, não para esconder ou justificar, mas para ser completamente honesto e transparente diante do teu trono. Ao entrar em minha vida e me devolver o seu favor, peço que também me guie para um relacionamento novo, puro e muito mais profundo contigo. Não quero que as coisas ao meu redor mudem se o meu coração permanecer o mesmo. Não quero novas oportunidades se o meu caráter estiver corrompido. Não quero o teu favor externo se ainda estiver longe de ti interiormente. Pai, por favor, renova-me por dentro. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável.